galera, voltamos aqui a próxima sessão, nosso canal de estreias no Cinema Beer Club. Principal estreia dessa semana, O Lar das Crianças Peculiares, o novo trabalho do Tim Burton sem o Johnny Depp. Quem esperava ver Johnny Depp nesse filme esquece, perdeu o Playboy. Será que ele não é uma das crianças disfarçado, não? Posso. E sem a Helena Bonham Carter. Também. Depois da separação, né? Só que ela Separaram. fazia todos os filmes dele. Sim. Então não tem a ex-mulher, não tem o filho adotivo, uma brincadeira, claro, a menos que ele esteja disfarçado. Mas tem inúmeras outras crianças adotivas. Adotivas. Então, é baseado num livro, num romance, na verdade uma trilogia do autor Hanson Higgs, e fala o seguinte: o Lar das Crianças Peculiares é um orfanato, neste caso na Grã-Bretanha, onde recebe crianças com dons especiais. Ele não é o único orfanato do mundo com essas características, há vários pelo mundo afora, e a impressão que a gente teve pelos dons dessas crianças peculiares é que é uma espécie de lar do professor Xavier, só que na Grã-Bretanha. E aí o protagonista é o Jake, que o ator é o... Asa Butterfield. que quase foi o Homem-Aranha. Quase foi o Homem-Aranha e foi o Hugo, né? O Hugo Cabret, Cabret. do Martin Scorsese, naquele filme que vocês devem lembrar bem. Ele também é uma criança peculiar, mas ele não sabe ainda disso. Ele cresceu, criado praticamente pelo avô, interpretado pelo Terence Stamp, o eterno General Zord de Superman com Christopher Reeve. E o avô contava umas histórias sobre essas crianças. E O até avô dele foi uma dessas crianças peculiares Sim, que moraram nesse lar. Sim, e aí contava as histórias pro neto, e o neto até um certo ponto achava que eram tudo histórias para dormir, Sim. fábulas. Vale Acho que os pais pontuar que dele- se passa na época do nazismo. Sim, da Segunda Guerra Mundial. Não um filme, mas esse lar das crianças peculiares foi na porque época do nazismo. na verdade, o que acontece? As crianças, elas não envelhecem na escola, né? Sim. E quando você sai da escola, você envelhece no mundo real. Tanto É que o uma avô coisa dele bem Terra era... do Nunca Peter Pan, né? Sim. Você sai de lá, você envelhece e você lá é criança pra sempre. É uma boa analogia. E assim, você citou que é uma mistura realmente de Harry Potter com elementos de fantasia, de magia, com o X-Men que tem cada aluno de um dom especial, né? A escola é regida pela figura da senhorita Peregrine, que é interpretada pela Eva Green. Alma Pellegrini, que é a Eva Green, de Penny Dreadful. Perfeito. Eu acho que eles usam muitos elementos, você citou o livro, e é um filão muito rentável hoje em dia, esse gênero da fantasia juvenil, mirado ao público infanto-juvenil, adolescentes, crianças, e ele realmente tenta pegar esse filão de personagens coloridos, diversificados, né? Só que eu acho que o filme inusitados. tem personagens muito bizarros para as Sim, crianças. Acho sim. que, dependendo da idade, as crianças vão ficar com medo do filme. Sim. Aí vem a pegada do Tim Burton, porque o Tim Burton foi um cineasta que, durante a carreira dele inteira, ele se especializou em coisas sombrias. Ele faz uma aventura comédia sombria. Acho que é mais Personagens bizarros, né? O Edward Mãos de Tesoura, o Beetlejuice. Ao longo da carreira dele, ele salientou esse tipo de personagem gótico, estranho. E eu acho que Tem até o Sweeney Todd, Noiva Cadáver. Sim. isso. E até um determinado momento, talvez até o meio do filme mais ou menos, parecia um filme de terror, né? Sim. Elementos de terror, nos lembrava O Orfanato, um ótimo filme de terror espanhol. E depois, da metade em diante, ele vai suavizando, ele vai dando outras tintas ao filme e muda quase que o gênero. Se torna aí de fato um filme de fantasia. Agora, Pablo e Luciana, vocês acharam que a história é bem desenvolvida pelo Tim Burton, independente desse aspecto de ser fiel ou não fiel ao livro? Vocês acham que a história é bem desenvolvida? Eu gostei. Eu assim, sinceramente, eu achei um dos melhores filmes do Tim Burton nos últimos anos. O Tim Burton tem feito, assim, a carreira dele não é como era no passado. Ele tem feito uns filmes relativamente mais esquecíveis. Esse eu achei interessante, eu achei que ele apresenta bem os personagens. Tem uma gama de personagens e ele seleciona cada um deles e fala um pouco de cada um deles, especifica quais são os poderes que eles têm, introduzem esses poderes na trama, né?
O relacionamento entre o protagonista e uma das meninas também é interessante. Tem inclusive um segundo relacionamento amoroso com 2 personagens secundários também, que é legal. Que também vivem no orfanato. Tem uma rixa entre ele e um outro garoto. Então ele pontua bem o filme com esses personagens estranhos, inusitados, e joga o holofote em cada um deles. Eu achei isso interessante. Eu não li o livro, não tinha conhecimento da existência dele até, ouvi falar no filme. Gostei muito do filme, assim como o Pablo falou, eu acho que foi um dos melhores do Tim Burton dos últimos tempos. Não o melhor do Tim Burton. Teria pelo menos uns 5 a citar na frente dele ou empatados. Mas dos últimos tempos, realmente, ele andou errando a mão um pouco. E esse é um filme bem típico do Tim Burton. Uma montagem Tim Burton, um diálogo Tim Burton. O toque do Tim Burton para esses personagens, que ele pontua bem a história, mas a estética é Tim Burton. As cores que a gente se acostumou a ver em filmes como a Alice, por exemplo. Sombras da Noite. Sombras da Noite. Os efeitos especiais. Um dos meninos é invisível, é muito bem feito. Isso foi um dos melhores efeitos do filme. É um dos melhores efeitos do filme, né? É muito real, né? Você vê ele botando a roupa, as pegadas que ele deixa, ele sentando no sofá. Né? Você não nota muitos erros de efeitos especiais. E tem a assinatura do Tim Burton. Eu sinceramente gostei bastante. Eu ainda não tinha visto neste ano uma fantasia que me divertisse, que me encantasse, que me conquistasse tanto. Sim. Eu gostei bastante. Ele utiliza, assim como na saga do Harry Potter, ele utiliza vários elementos da fantasia. Então você tem viagem no tempo, você tem fendas para outras dimensões, você tem essa escola repleta de personagens com poderes diversos. Então acho que ele apresenta muito bem cada detalhe desse universo, né? Tem até um pouco de conto de fada, né, nessa parte de romance. Sim. Não fica assim uma coisa que você não consegue entender, né? Tipo, quando eles querem misturar muitos elementos, como eu citei, que tem viagem no tempo, tem diversos elementos de fantasia, quando eles querem misturar muita coisa em pouco tempo de projeção, que o filme não é muito longo, o filme tem 2 horas e pouco. Então, quando eles botam muita coisa, às vezes uma coisa atropela a outra. E aqui eu acho que ele fala de cada assunto de uma forma dinâmica, né, organizada, flui bem. É uma ótima adaptação para o cinema, porque a gente não precisa do livro para entender o que está acontecendo na tela. Quando um filme que é uma adaptação precisa do livro, tem essa muleta, ele não foi bem feito. Não. Porque o público do cinema é muito mais amplo do que o público de quadrinhos, de livro. Ele tem que falar com um público muito maior. Então, se ele só satisfaz os fãs daquela mídia ao qual ele se propõe a adaptar, tem alguma coisa errada. Ele precisa falar com leigos, falar com pessoas como nós, que entramos sem saber de nada da história. Entramos zerados. A gente queria que ele nos apresentasse a esse novo mundo e nos apresentou de uma forma satisfatória. Assim, entre os atores vale destacar, além da Eva Green e do Asa Butterfield, que é o protagonista, a participação do Samuel Jackson como vilão. Ele é uma das melhores coisas, ele tem as melhores tiradas, ele acaba tá muito sendo engraçado. Um cômico. Sim. A Alison Janney, Sim, que ela é normalmente uma atriz de comédia, ela acho que já ganhou um Emmy pela série Mom. Faz uma participação especial. E ela também faz o Masters of Sex da HBO. Ela tá bem assim na moda agora, né? A menininha que faz, a que flutua, eu também achei que faz o par romântico com o Asa Butterfield, também é uma boa atriz, tem um bom destaque dentro da trama. Todas as crianças, e todas tiveram seu espaço para brilhar, né? O seu momento no filme. A protagonista que faz o par com o Jake, com o Asa, é a Ella Purnell. Eu não conhecia. Eu também não. Achei uma atriz bem carismática nesse filme. Uma boa atriz. Ela me parece familiar, ela já tinha feito uma ponta em alguma coisa. Mas eu achei um filme bem divertido, eu achei que vai atingir bem o público-alvo, eu acho que ele cumpre o que ele se propõe a fazer. E ele funciona bem em vários gêneros. A parte de humor funciona. Certos elementos um pouco mais pesados voltados ao terror também funcionam. Muito bem. A parte de fantasia eu acho ação, ótimo. Os efeitos estão muito bons. Quantas cervejas você daria pra... Eu vou dar 9 cervejas, como eu falei. Pra mim, o melhor filme de fantasia que eu vi em 2016 até agora. 9 cervejas para o Lar das Crianças Peculiares de Tim Burton. Quantas cervejas você daria, Luciana? Eu dou 9 também, porque apesar de eu ter adorado o filme, ele não foi o melhor do Tim Burton até hoje. Então eu vou tirar um pontinho por isso. Eu vou ser o advogado do diabo aqui, invertido. Eu vou dar um pouco menos, vou dar 7 cervejas e meia. Eu achei que foi o melhor filme do Tim Burton nos últimos tempos. É um filme que é satisfatório, é acima da média.
e cumpre o que promete. Eu achei uma boa fantasia de 2016. Esse ano a gente não teve bons blockbusters. Eu acho que esse chegou um pouco atrasado no final de setembro, mas cumpriu o que prometeu. Bom, para harmonizar com esse filme que fala sobre crianças peculiares... Uma cerveja diferente. Sim. E aí eu explico o porquê da nossa escolha. Primeiro, focando o rótulo aqui. Alice. É fabricada pela Walls, uma cervejaria de Belo Horizonte. Como a Luciana aqui já soprou, tem um coelho saindo da cartola. Vai lembrar Alice no País das Maravilhas. Que é um filme do Tim Do Tim Burton. Burton. E fantasia também em geral, né? E fantasia em geral. E tem um outro motivo. Essa é uma Saison Citra. Na verdade, é uma cerveja que é um híbrido de 2 tipos de cerveja. É uma IPA, uma India Pale Ale e uma Saison. Saison é um tipo de cerveja belga que geralmente leva frutas e especiarias na sua fórmula. Então é uma cerveja mais frutada. E essa aqui, além de tudo, é feita com lúpulo norte-americano. Um tipo especial de lúpulo que é plantado nos Estados Unidos, que é um lúpulo cítrico. Ou seja, puxado para o maracujá, para frutas cítricas. Então, além de ter essa característica de fantasia aqui, o rótulo ele é um híbrido, ou seja, é uma cerveja peculiar. Eu acho que vem bem a calhar. Vamos prová-la? Bem misturado. Um brinde, somos todos peculiares. Com certeza absoluta. Meio? Nosso e-mail vai descer aqui agora na tela, cinemabeerclub@gmail.com. Mande dúvidas, perguntas, sugestões. Digam se vocês são fãs do Tim Burton. Eu acho que quase ninguém, né, não gosta do Tim Burton. Sim. O Tim Burton é um dos diretores mais cultuados. Então nomeiem seus filmes preferidos desse diretor. Não esqueçam de compartilhar, curtir o vídeo, deixar os comentários e até a próxima semana. Prost e bons filmes. Por que o 7, então? 7,5. Ele não é bonzinho. Não. Eu costumo dizer que na dupla do Cinema Beer Club eu sou o benevolente e ele. Eu sou o Carrasco.